Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast /entrevista, o Porquê História. E hoje nós temos como convidado o professor Dr. David Zanoni, que algumas credenciais, né, uma pequena apresentação. Ele é graduado, mestrado e doutorado em História pela UPF, Universidade de Passo Fundo, e hoje trabalha no setor de educação municipal da cidade de Getúlio Vargas. Muito boa tarde, professor. E já iniciando, partindo para nossas duas primeiras perguntas, que são o que foi designado pela nossa professora: para que serve a história e qual o sentido de ensinar e pesquisar história hoje? Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde a todos, em especial ao Vicenzo, meu aluno, foi meu aluno aí na educação básica, e hoje, com muita alegria, está cursando, para mim, né, com muita alegria para mim, está cursando História, então eu me sinto um pouco responsável por essa, né, escolha, né, posso dizer assim, e fico feliz, né, de nós termos jovens, pessoas que ainda buscam a história como o estudo, enfim, que é extremamente necessário. E cumprimentar o Felipe também, agradecer a vocês e a colega também, que vai depois se juntar a nós, né, enfim, nesse bate-papo, e dizer que são duas perguntas bastante amplas, né, mas que eu vou tentar discorrer aqui da melhor maneira possível a partir do prisma que eu tenho enquanto professor da educação básica e do ensino superior também. Hoje, atualmente, eu trabalho na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto de Getúlio Vargas. Estou na rede há quase 10 anos, na rede municipal, como professor do Sistema Municipal de Ensino, mas há 5 anos já trabalho no departamento aqui da cultura, né, do departamento cultural, fazendo trabalho, enfim, né, também burocrático, mas importante para a questão da estrutura da educação, né, municipal. Tenho trabalhado temas, enfim, de pesquisa desde da graduação até o doutorado, e mantenho paralelamente, então, né, com o trabalho na universidade e o trabalho na educação básica, a questão da pesquisa. Falando então das perguntas, né, tentando discorrer um pouco sobre ambas as perguntas, eu vou trazer uma visão muito particular, como eu disse, né, a partir desse prisma da docência, né, e também agradeço à universidade, à UFFS, aos professores, em especial a professora que propôs esse trabalho para vocês, já parabenizando também. Acho que é importantíssimo discutir isso. E para que serve a história? Eu não vou ficar aqui trazendo os historiadores, enfim, apesar de que minha resposta vai estar muito ancorada nas minhas leituras destes historiadores, em especial os análises, não é? Marx, Gramsci, Robensbaum, François Docet, entre tantos outros, né? Que já abordaram, Marc Bloch em especial, Lucien Febvre, Fernando Braudel, mas, no meu ver, né, tentando ser o mais resumido, sintético ou assertivo possível, a partir daquilo que eu entendo, a história é uma ferramenta social. Ela tem um compromisso de lançar luz aos eventos passados, né? E, nesse sentido, demonstrar no presente, a partir da pesquisa, enfim, e dos instrumentos de análise historiográfica, as ações do ser humano ao longo do tempo, né? A ciência histórica. É importante a gente entender e destacar esse ponto, que nós estamos falando para que serve a história, e eu estou falando do ponto de vista da ciência histórica, não é? Então, nesse sentido, a ideia de produzir conhecimento, né, visualizando um futuro onde não se cometam erros ou que se minimize os erros da história do passado a partir, né, da pesquisa, a partir
de lançar essa luz, como eu falei, sobre as ações do homem ao longo do tempo. Então, é uma espécie, eu diria, de consciência histórica, não é? Um senso crítico, né? Fomento ao senso crítico e um compromisso social com a memória. Acho que, de forma muito ampla, como eu disse, né, esses são os primeiros elementos que eu gostaria de destacar, né, da ideia para que serve a história. Outro elemento paralelo a isso tudo que eu falei, que eu acho importante de se destacar, é que eu também penso que a história, a ciência, ela serve para revisitar e para ressarcir, né, a memória de povos, né, e culturas que foram apagadas ou marginalizadas ao longo do tempo, né? Sobretudo as ditas minorias, que ao longo de muitos anos tiveram a sua cultura e a sua memória atreladas aos conquistadores, aos vencedores, a uma elite branca e masculina. Então, hoje a história, e nos últimos anos, ela tem devolvido ou dado, né, possibilidades destes povos que ficaram marginalizados, ficaram à margem da história dita oficial, dos grandes eventos, de serem colocados num panorama de visibilidade. Então, dito isso, nós temos, sobretudo, a questão negra, a questão das mulheres e a participação de negros, mulheres, nos grandes eventos. Até então não se falava, não se tinha nos últimos 40 anos, 30, 40 anos, pesquisas que apontassem a participação dos negros nos grandes eventos brasileiros, da história do Brasil, da historiografia brasileira, das mulheres negras. Então, hoje, nós podemos visualizar de uma maneira mais recorrente pesquisas que trazem, né, esses elementos, e não só uma figura eurocêntrica, uma leitura de história, uma historiografia ligada apenas aos vencedores. Então, acho que esse é outro elemento, né, em resumo, que é um papel também social, um papel também de possibilitar que estes povos, a memória, a história deles, a cultura, tenham vez na historiografia a partir da história, da pesquisa histórica, enfim, e esse é também um elemento que a história serve para, né, trazer à tona, trazer para a sociedade a história destes povos esquecidos ou minimizados em virtude de uma história europeia dominante e das grandes estruturas. Então, eu acho que assim, de certa forma, e também, claro, acho que é importante também reforçar um terceiro elemento, vamos dizer assim, que é a preservação do patrimônio, não é? A história também serve para preservar o patrimônio material e imaterial, e aí, claro, junto de todo esse escopo, de todo esse contexto que eu trouxe desses dois elementos anteriores. Ou seja, ele vai estar valorizando a memória, o patrimônio material e imaterial da sociedade humana, do ser humano, mas com alguns elementos em especial, que é, por exemplo, esse ressarcimento, vamos chamar assim, essa devolutiva a estes povos que foram diminuídos, foram marginalizados ao longo do tempo. Então, aqui eu acredito que eu tentei, em resumo, dar uma ideia, né, desta primeira resposta. Bom, eu achei uma boa resposta essa parte ali da voz para as pessoas que foram marginalizadas, porque, assim, o Brasil ele é formado muito pelo braço do índio, pelo braço negro, e até porque durante a Guerra do Paraguai, a ampla maioria do exército brasileiro eram negros que eram escravos e foram para a guerra com a promessa de liberdade. Então, assim, o negro ele fez muito pelo Brasil, e às vezes isso daí é tratado com questão de mimimi, né, essas coisas, porque é uma pena, né, meu? Mas aí a minha pergunta é, qual a importância de se ensinar história na educação básica e ensino médio?
Eu acho que antes, Felipe, toda a razão para ti quando você exemplifica a Guerra do Paraguai, por exemplo, o aspecto da promessa de alforria desses negros quando terminasse a guerra, assim como foi na Farroupilha, aqui no Rio Grande do Sul, não é? E pior, muitos donos de escravos, muitos escravocratas alistavam os seus escravos para não ter que ir eles para a guerra, porque a convocação do Império era para todos homens que pudessem combater, se alistarem ao exército. Então teve os voluntários da pátria, que de voluntários não teve nada, não é? Só o nome. E teve toda uma campanha de arregimentar pessoas para a guerra. E aí os donos de escravos encaminhavam os seus escravos para não ter que ir eles para a guerra. Eles ficavam em casa, não é? E os escravos iam lutar em nome deles. Então, entre outros vários elementos, então, para destacar, não é? Antes de responder a tua pergunta, Felipe, eu queria só responder a segunda pergunta, não é? Que é a questão do sentido de se pesquisar, né, estudar e pesquisar história hoje. Então, em suma também, eu penso que um dos sentidos é compreender, né, tudo que acontece nas mais diferentes esferas da sociedade. As relações de poder, política, economia, cultura, relações étnicas e raciais, que é o que nós estávamos falando agora, as questões das minorias, as relações pessoais, enfim, é uma compreensão ao longo das ações do homem no tempo que faz o sentido de se estudar e pesquisar a história, não é? Então, por mais que, mesmo você não sendo um historiador ou não sendo, compreender a história, seja local, nacional, você vai compreender muitos elementos que acontecem hoje a partir do entendimento do contexto histórico ao longo do tempo. Eu falava isso, né, sempre falo isso para os meus alunos, tanto na educação básica quanto no ensino superior, que nós precisamos compreender minimamente o processo histórico da formação da sociedade brasileira, que é o que nós estamos falando agora, né? E aí, mais a nível local e regional, a formação da sociedade do Rio Grande do Sul e, se possível, a formação da sociedade da tua cidade, onde você mora. Então, quer dizer, partindo para um aspecto do macro para o micro, ou vice-versa, o importante é você ter uma noção de como é que se estruturou a tua cidade, o teu estado, o teu país e todas as relações que estão intrínsecas nessa formação. Seja relações de poder, no caso das relações sociais, ou políticas ou econômicas, religiosas. Então, enfim, toda cidade tem uma história, ela não nasceu do nada. E como é que isso se engendra dentro de um aspecto nacional, dentro de um aspecto estadual? Isso, acho que tudo isso é relativo e importante, é importante se pensar. A pesquisa em si, ela é um serviço de utilidade pública. Isso é importante destacar também. Quer dizer, não serve para alimentar o ego do historiador. Eu não pesquiso para satisfazer uma questão pessoal. Também, não deixa de ser. Mas à medida que eu consigo atingir aquele objetivo, se eu guardar para mim, é inútil. Não é? Então, a ideia é compartilhar. Você publica artigos, publica livros. Quer dizer, à medida que se produz conhecimento, quanto mais compartilhado dele, melhor. Então, é por isso que eu entendo que a pesquisa histórica ela é uma utilidade pública. Ela é um serviço de utilidade pública e tem que ser encarado dessa forma. Não é? Seja a nível municipal, estadual, federal, enfim, nesse sentido. Né? Hoje, em especial, no Brasil, né, fico pensando, né, como vamos escrever a narrativa dos últimos eventos, agora dos últimos dias. Não é? Então, daqui 30 anos, se tiver nos livros didáticos, como é que ele vai parar? Qual vai ser a narrativa? E nós que vivenciamos esse momento, vamos ler as produções
vamos concordar, entende? Então, como historiadores, nós temos também esse compromisso, mas como sociedade, nós vamos entender. Quando a gente lê um artigo sobre a ditadura nos anos 60 ou 70, nós não estávamos lá, então nós, a partir da documentação, a partir daquilo que foi produzido, nós vamos compreender aquele passado. Mas agora nós somos agentes também dessa construção, desses eventos de agora. Então, acho que é também nesse sentido. Agora, trazendo a pergunta do Felipe, não sei se vocês querem fazer algum comentário, podem me interromper, tá? Sim, eu só queria trazer uma observação daquela parte que o senhor falou da questão do ensinar a história, na verdade, para evitar um discurso fatalista das pessoas, né? Por exemplo, falar, eu nasci pobre porque a sociedade é assim, o mundo é assim, mas na verdade tem toda uma construção histórica de um Brasil de 500 anos de construção para tu ter nascido pobre, favelado, sem ter os direitos negados. Então, acho que é tanto para tu entender como o mundo é construído hoje, ou também como ele foi construído, né? Entender o mundo de agora, entender a construção e procurar maneiras de fazer isso mudar no futuro, né? Perfeito, Vicente, perfeito. Esse é um dos elementos, o fatalismo. A própria vitimização, não é? Então, eu sou negro e por ser negro, e aí vem o racismo estrutural, que é criticado. O professor Mário Maestre, por exemplo, critica essa visão de racismo estrutural, mas, de certa forma, há um racismo institucionalizado no Brasil, e isso vem de um contexto, isso vem de uma construção ao longo do tempo, e que se você não se apropria da história e percebe os avanços e as lutas e as conquistas das comunidades indígenas e negras, você acaba ficando no aspecto de fatalismo, quer dizer, nasci negro, pobre, e esse é o meu destino, não é? Sem perspectivas. Então, há inúmeros exemplos desde o século XIX, né, de negros que tiveram sucesso, tanto econômico, político, social, lutaram por melhorias, mas que, se não trazidos à luz pela historiografia, se apaga, porque não há interesse ainda hoje de ter estes exemplos em alguns aspectos, né, de sucesso, vamos dizer assim, dessas comunidades. Então, por isso que esse é um trabalho da historiografia que tem que ser ainda, tem muito a se fazer, mas que avançou muito, isso a gente tem que reconhecer, tanto por força de lei, por legislações, quanto pelo trabalho das universidades, o trabalho dos pesquisadores. Vejam, agora, esse mês, a lei 11.639, que é a lei que modificou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, artigo 26A, que é a lei que obriga as redes de ensino a trabalharem a história da cultura africana, dos povos africanos no Brasil, ela completou 20 anos. O que avançou nesses 20 anos dessa lei? E depois o complemento dela em 2008, que acrescentou os povos indígenas a esse ensino. O que avançou? Não é? Então, aí está um material ainda a se pesquisar e se escrever como está os 20 anos da lei que implementou a obrigatoriedade do ensino das relações africanas e afrodescendentes brasileiras no ensino regular. Então, é uma provocação. Muito bem. Agora, quanto à importância, Felipe e Vicenzo, da história da educação básica, a gente falou já muita coisa, não é? Estava discorrendo agora sobre a questão da lei do ensino das relações étnico-raciais, e vejam, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul lançou ano passado um questionário aos municípios para saber quais municípios, quais entes federados cumpriam integralmente o que diz a lei. Ou seja, tinha um plano de ensino que versa sobre as relações étnico-raciais, valorização das culturas afrodescendentes e indígenas no Brasil. Se os municípios investem recursos para a formação de professores com relação a essas temáticas,
se está previsto nos planos político-pedagógicos das escolas estas questões, e entre outras coisas. E nós temos uma lei do cinema nacional, que é pouco conhecida, muitas vezes, Lei 13.006, 2014, que obriga as escolas a terem mensalmente 2 horas de cinema nacional, não só no ensino de história, mas em toda a grade curricular. Então, é uma série de elementos que os órgãos fiscalizadores estão, ao longo do tempo, atrelando aos municípios para fiscalizar o cumprimento dessas leis, não é? Muitas vezes, e infelizmente no Brasil, se não for por força de lei, não há o cumprimento por bom senso de algumas coisas. Então, o papel dos tribunais de conta, dos órgãos fiscalizadores também é esse. A importância do ensino de história na educação básica é tudo isso que nós falamos, desde que serve a história, a ciência histórica, a pesquisa histórica hoje, quanto para formar cidadãos de forma integral. Nós estamos trabalhando com pessoas, com seres humanos que estão em formação pessoal, desde lá da educação infantil até o final do ensino médio. Nesse sentido, o compromisso da escola é formado de forma integral, não no tempo integral, são coisas diferentes. Não adianta eu segurar uma criança, um adolescente, 7 horas na escola e não ter um conteúdo significativo. Eu vou estar segurando ele por um tempo determinado e não formando ele. Agora, quando você tem uma proposta educacional estruturada, ampla, no sentido de abarcar diversos assuntos, mas com compromisso e com organização, com ética, com um trabalho estruturado, uma proposta clara, você está formando sujeitos, está formando cidadãos de forma integral. E a história, né, aí a gente defende a nossa área de conhecimento, ela é de suma importância para a formação do senso crítico, de um cidadão que tenha conhecimento histórico, contexto histórico, análise das relações pessoais, como nós falamos, tem respeitabilidade pela diversidade cultural, pelas categorias de conhecimento da historiografia, que tem noção de tempo e espaço, de mudanças, de rupturas, de permanências, dos grandes conceitos da história. Então, e eu acho que o trabalho do professor é também mostrar o quanto a história é importante, e se um professor é apaixonado, engajado não no sentido de romantizar as coisas, mas que gosta e tem compromisso com o que faz, isso fica demonstrado claramente. Não precisa inventar a roda, é ter apreço pelo que se faz, não é? Quando você escolhe ser professor, você tem que entender que há uma série de renúncias e desafios que vão estar colocados no teu trabalho. Então, acho que esse compromisso da docência é muito importante, e isso fica claro para os alunos, e tá aqui, eu acho que o Vicente pode me corrigir, pode dizer se eu estou mentindo nesse sentido, que o quanto eu valorizo a história, e isso fica claro na forma que eu transponho a história para os alunos. Não estou dizendo que as minhas aulas são boas, eu estou dizendo que eu faço isso com apreço. Se elas são boas ou não, aí os alunos é que analisam e absorvem, cada um a seu tempo, né? E aí a respeitabilidade nesse sentido também. Mas fazer com vontade, com gosto e com compromisso e respeito, né? Então, acho que é uma das importâncias da história na educação básica. Acho que aí eu tentei resumir as 3 primeiras perguntas. Podem me interromper, fazer suas colocações. Sim, perfeito essas colocações sobre as nossas primeiras questões. E o nosso projeto, enfim, a gente tinha a opção de fazer artigos, enfim, de diversas formas, essa narrativa que a gente está fazendo. Só que eu
contei numa época, um dia a gente estava conversando na cantina da faculdade e eu comentei sobre a sua obra da Revolução Iraniana. E aí foi bem no dia que a gente estava tendo a apresentação desse projeto, de como a gente ia, pensando como a gente ia produzir. E o pessoal se interessou bastante, até porque a nossa professora também tem um trabalho muito grande sobre imprensa. Então, já que você já tocou nesse assunto das narrativas, enfim, de como a gente vai narrar os fatos do presente, como são narrados os fatos do passado para nós agora, eu queria que você desse uma pequena palhinha, tanto do que você já produziu sobre, quanto o que você acha da importância da mídia, da imprensa, do jornalismo para a construção das narrativas históricas. Né? Tá certo, ótimo. Bom, a Revolução Iraniana, todo esse trabalho, a pesquisa que eu tenho empregado, nos últimos 10 anos a respeito, surgiu, e é importante que se diga isso, eu normalmente quando sou convidado para alguma comunicação ou evento, eu inicio dizendo que às vezes as pessoas me perguntam de onde surgiu o interesse sobre o Irã, sobre a Revolução Iraniana, não é? E eu costumo dizer, e de fato foi a partir disso, que foi a partir de um grupo de estudos de voluntariado da iniciação científica. Né? Abri um edital, enfim, a professora Gisele Zanotto, lá da UPF, lançou a ideia de um grupo de pesquisa de iniciação científica sobre esse assunto. E na época a ideia era nós buscarmos a partir da revista Veja como essa revista reportou os fatos da Revolução Iraniana em 79. A Revolução completou agora, esse ano, né, 44 anos. Foi no dia 16 de janeiro, né, que o Shah, o imperador, né, do Irã, fugiu, e a imprensa mundial disse que ele tirou férias, que ele estava saindo de férias. Ele estava fugindo, porque o povo o expulsou, né, a partir de uma revolução, a partir de um processo revolucionário, e que foi reportado pela mídia internacional, né, num olhar orientalista, que esse é a grande teoria, vamos dizer assim, né, que traz luz sobre esse evento, capitaneada pelo Eduardo Said, onde a imprensa ocidental construiu um elemento de terror, que aquela população, né, estava se levantando contra um governo legítimo, um governo que só tinha trazido benefícios àquele povo, e ao contrário. Era um governo ilegítimo, até porque ele foi colocado através de um golpe de Estado, arquitetado pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, chamado Operação Ajax, em 1953, e antes ele tinha tomado o poder do pai, também numa operação, né, entre as agências de inteligência dos Estados Unidos e da Inglaterra, né, uma vez que o pai dele tinha alguma ligação com o nazismo, e isso foi em 41. Então, o Irã, na época, um local estrategicamente importante para as questões da Segunda Guerra Mundial, era disputado pelo eixo e pelos aliados. Né? Então, os aliados, uma expertise, né, de organização da inteligência, destituem um possível aliado dos nazistas, né, o imperador até então, o Shah pai, vamos dizer assim, e colocam um filho que era como diz o Oswaldo Cogiola, era um playboy londrino, tinha ido aos 6 anos de idade para a Inglaterra, né, e nem sabia falar o idioma, o Farsi, que é o idioma iraniano. E, enfim, aí tem toda a história, né, do Irã, a partir aí desde a Pérsia antiga, né, do Império Persa até hoje, mas um elemento de ruptura, né, política e social lá é 79 com a Revolução, e como a mídia ocidental reportou. Antes da Revolução, o Irã era reportado como o país das 1001 noites, né? Aquela história do Aladim, assim, dos tapetes voadores, era um lugar exógeno, um
ninguém sabia direito o que era o Irã, e nem como é que a população vivia, e nada. Na verdade, era um país onde 83% da população era analfabeta, trabalhava para as grandes petrolíferas inglesas, francesas e estadunidenses, e tinha lá um ditador, né, o Mohamed Reza Pahlavi, que fazia com que as pessoas ganhassem cerca de $1 por dia, né, para trabalhar nas petrolíferas, sem direitos trabalhistas nenhum. Faziam casas com a sobra dos barris, e 45, 50 mil técnicos ocidentais viviam em mansões luxuosas, e a corte, né, o chá e a corte, enfim, se beneficiava, né, do petróleo, né, dos petrodólares. Em troca, né, mantinha um protetorado estadunidense na região para evitar que potências estrangeiras, sobretudo a Rússia, né, na época, fizessem o mesmo. Então, ali numa época de Guerra Fria, era interessante a manutenção. Quando a população expulsa o Shah, os Estados Unidos cai esse protetorado. E quem ascende ao poder? Os religiosos xiitas. E aí, atrelar a ideia do terrorismo à religião, ao fundamentalismo religioso, que, na verdade, o Ocidente é muito mais fundamentalista do que o Oriente, né? Então, aí vem toda uma construção, a mídia, aí eu quero entrar na mídia, né? Eu tive que fazer esse contexto para chegar na... Aí a mídia vai demonizar as figuras do Islã, lá, o Islã xiita, em especial o líder da revolução, Ayatollah Khomeini, que vai aparecer sempre com uma cara casmurra, com um fundo negro, né, obscuro, então ele surge das sombras, se você pegar as capas, né, daí nos meus artigos e outras obras, né, sempre que aparece o Khomeini, ele aparece como um demônio, assim, um sujeito nevasto, né, surgido das trevas. Em contrapartida, quando mostra-se o presidente dos Estados Unidos ou aparece o Shah deposto, o imperador deposto, aparece com um ar vitimizante, um ar de tentativa de devolver a democracia e a ordem àquele país que caiu nas mãos e na desgraça do Islã, não é? Então, e elementos, né, preconceituosos como terrorismo, como terror, como tresloucar o poder dos turbantes, que é um termo que se usava. Então, tudo que pudesse atrelar a um aspecto negativo, a cultura islâmica, a religiosidade, e ter uma república ligada ao aspecto religioso, era negativo, era ruim. E a mídia construiu isso, né, então, de uma forma tão bem estruturada, tão pedagógica, vamos dizer assim, que aí tem a história da revista Veja, que acho que é muito interessante de se ler e entender, né? A Veja é um instrumento, né, de fazer com que as pessoas tenham um olhar sobre os assuntos de forma muito estratégica. O nome da revista é o imperativo, não é? Veja, né? A partir de nós você vai entender o mundo. Esse é o ditado. Esse é o slogan por trás do nome, né? Então, tanto que teve um projeto que era para ser Veja e Leia, e os donos da revista, o Carlos Civita e o Roberto Civita, disseram não, né? Tem que ser Veja, apenas Veja, porque é a partir de nós, da nossa revista, que o Brasil vai entender o mundo. E hoje é a terceira maior revista do mundo ainda, mais vendida, mais editada, perde para as duas que foram base dela, não é? Diga-se de passagem, que é a Time, a revista Time americana, e a Newsweek, a 1 e 2 do mundo, né? E que tem um perfil, uma pauta, uma organização extremamente igual, né, à da Veja, ou a Veja copiou elas, né, aqui no Brasil.
E foi um projeto que inicialmente não deu certo, mas depois, né, período da ditadura e a partir de alguns acordos, ela alavancou, né? Então, tem aí toda a história da Veja para a revista Manchete. Foi uma revista que, um pouco antes, também trazia um aspecto mais, vamos dizer assim, não tão político, mas mais das questões da vida privada da família real, do chá. Exaltavam, por exemplo, a figura da Faradiba, que era a rainha, esposa a imperatriz, enfim, esposa do imperador, do chá, e que ela se banhava em leite. É uma espécie de Maria Antonieta, sabe, assim, com todos os cuidados, né, para não se cometer anacronismo, mas nesse sentido, ela tomava banho de leite, enquanto a população passava fome, ela viajava quando ela ficava triste, então ela ia fazer um turismo em paraísos, assim, porque ela estava depressiva, então daí ela voltava, e assim por diante. E a população passando fome, então coisas do tipo. E a Manchete trazia esses elementos. As roupas que ela vestia. Ela veio para o Brasil em 56, 58, não me lembro agora. E aí as mulheres brasileiras queriam ver ela porque ela era um modelo de mulher para o mundo, né? Então, coisas do tipo, assim. Isso mais que a Manchete trazia. Então, quer dizer, a mídia construiu um Irã do chá como um paraíso, e, na verdade, é bem diferente disso, né? E apagava as lutas das minorias. E a Veja depois trouxe o processo da Revolução como uma horda de baderna, onde, na verdade, a Revolução foi para... vamos pensar na Revolução Francesa, né? Que queria acabar com os privilégios da aristocracia. A Revolução Iraniana queria acabar com os privilégios de uma pequena elite, né? de um pequeno grupo, em detrimento de uma grande massa. E quem capitaneou isso foram os religiosos. Além disso, claro, a importância de entender por que os religiosos, porque o aspecto cultural é que estava se ocidentalizando, o Irã, né, em detrimento do Islã, né, da religiosidade islâmica. O Shah estava proibindo as mulheres de usar o véu, e isso é uma afronta, não só para elas, né, para a sociedade iraniana. E o que se traz hoje para a mídia ocidental é que as mulheres são marginalizadas, que elas são colocadas, enfim, uma série de restrições, e que isso é um preconceito, uma negligência aos direitos, né, delas. E pelo contrário, na verdade, muitos daqueles aspectos são da cultura e a valorização, né, porque o conceito de liberdade, o conceito de vários conceitos ocidentais, eles não são entendidos da mesma forma no Oriente. E é isso que a história precisa fazer com que as pessoas entendam. Quer dizer, que os conceitos em determinadas partes do mundo são diferentes e que não existe um padrão, né? Um sincretismo. Muito pelo contrário, há uma pluralidade. Então é nesse sentido. Então, respondendo, né, a partir de tudo isso que eu falei sobre a mídia, a mídia, ela tem... toda a mídia tem um dono, isso é importante, tem um público-alvo e tem interesses mercadológicos. Isso é fato. Ninguém tem um veículo de imprensa para bonito. E, nesse sentido, vender notícia tem que ser com estratégia, não é? E aí há uma ferramenta que o jornalismo usa, que é o agendamento, né? O jornalismo, ele se baseia, entre vários aspectos, numa teoria do agendamento, que é você manter um discurso e repeti-lo o máximo possível para colar. E à medida que ele cola, vira marca, vende mais fácil, né? Então fica... Por isso que há um padrão, né? Uma estrutura que não é sutil muitas vezes, que não é... Quer dizer, não é transparente, assim,
não é deliberada, né? Então, por isso que passa despercebido, né? Desde a estrutura das páginas, a organização das notícias, os frames que eles chamam, os box, as explicações, as notas, quem é chamado para falar, as chamadas vozes autorizadas, né? No caso da Veja, as páginas amarelas. Quer dizer, há uma série de elementos. E essas vozes, elas são organizadas para ter sentido, né, a partir do interesse de um grupo, né? Nesse caso, o Grupo Abril. E não à toa eles viram conglomerados, eles enriquecem. Então, tudo isso é importante se entendendo quando se estuda mídia, quando se estuda imprensa. Nada é à toa, nada é por acaso, né? Tudo é estruturado. Eu acho muito interessante essa questão aí do Oriente Médio, porque, de certa forma, o Ocidente ele sempre demonizou essa região, sabe? Tanto, por exemplo, na invasão Moura, que, na verdade, a população que era do lado da Península Ibérica, eles não eram exatamente contra os mouros, porque eles tinham, tipo, tinha um certo respeito entre as culturas lá. Só que o Ocidente cristão, um tempo depois, demonizou isso, essa invasão. Sim, e você trouxe, né, um tempo mais pretérito, mas que com certeza, Felipe, explica muitas coisas. A gente pode resgatar processos aí de construção de impérios, o Império Persa, por exemplo, e enfrentamentos com outros povos. As cruzadas, por exemplo, é um processo aí, né, de Ocidente e Oriente, depois as navegações e assim por diante. Num tempo mais contemporâneo, sobretudo pós-Segunda Guerra Mundial, você tem um aspecto de dominação geográfica e pontos estratégicos. Então, a região do Oriente Médio ela é conhecida pela questão do petróleo. E dominar esse recurso e esses territórios, seja por influência ou deliberadamente por força militar, é de suma importância, né? O Irã, até 79, era um protetorado estadunidense, ocidental. Quando ele cai, aquela região fica desprovida, tanto que na guerra Irã-Iraque, a partir de 81, né, outubro de 80, na verdade, os Estados Unidos vai financiar o Saddam Hussein para tentar derrubar o governo dos ayatolás. E depois o que acontece com o Saddam Hussein em 2003? Ele é assassinado pelos Estados Unidos, não é? Em 79, a União Soviética invadiu o Afeganistão e foi financiado, os estudantes afegãos foram financiados pelos Estados Unidos, o que hoje é a Al-Qaeda. Né? A Al-Qaeda hoje é um grupo de estudantes afegãos financiados pelos Estados Unidos para combater os soviéticos. E depois, né, o veneno, né, voltou contra... o feitiço voltou contra o feiticeiro. Né? Então, essas questões das relações internacionais entre Ocidente e Oriente, elas são fascinantes. Esse é outro ponto que tem que se entender quando se pensa na história das relações entre Ocidente e Oriente na contemporaneidade, mas em especial esse grupo de países do Oriente Médio, né, em relação aos Estados Unidos e à Europa. Então, desde o século XVII, XVIII, França e Inglaterra dominam o Oriente Médio naquele processo de colonização da Ásia, né, pelos recursos. E com o advento da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos é que vão substituir, né, essas potências europeias lá, levando um discurso de democracia, de liberdade e de civilização. Quer dizer, esses povos não são civilizados, não têm democracia e não têm organização, capacidade de se organizar. Portanto, nós, estadunidenses, ocidentais, esclarecidos, vamos levar luz às trevas. Né? E esse discurso a mídia ocidental construiu junto o que é conhecido nos Estados Unidos como soft power, né?
Não precisa do militarismo, precisa de uma opinião pública bem formada para legitimar essas ações. Então, também é um serviço midiático muito forte. Os filmes estão aí, né? Rambo 3, por exemplo, é uma baita de uma propaganda, né, dos Estados Unidos, lá no caso do Afeganistão. Ali mostra muita coisa. Depois, aquele filme desastroso chamado Argo, né, não sei se vocês já viram, mas se vocês se interessarem pelo Irã, eu recomendo. É uma produção do Ben Affleck, onde ele é o diretor do filme e o ator principal. E narra uma história baseada em fatos reais, que é a organização de soltura de reféns, diplomatas estadunidenses, na Embaixada do Canadá, né, no processo da Revolução Iraniana. Então, também é... E engraçado que esse filme foi premiado em 2014, com o Oscar, e quem entregou esse Oscar foi a Michelle Obama, né? Uma coisa muito sutil, muito simbólica, assim, né, para reforçar o elemento de dominação estadunidense sobre os povos do Oriente Médio. Então, chamando basicamente os orientais de estúpidos, assim, né? Essa é a narrativa, entre outras coisas. Então, enfim, acho que é um pouco de tudo, né? É assunto para muitas horas, mas acho que eu tentei resumir, assim, sintetizar e trazer um pouquinho do que eu tenho pesquisado. Mas a mídia, sim, ela é responsável por muita construção, muita representação, né, fantasiosa, muitas vezes, e que a historiografia tem, digamos assim, esse compromisso de trazer alguns esclarecimentos, né, sobre essa fantasia toda criada pela mediatização. Professor, muito obrigado pela sua participação, já agradecemos muito, tanto na nossa pessoa quanto pelos outros integrantes do grupo. Já pedi desculpa, porque na verdade nós somos em 5, e uma das nossas colegas ela ia conseguir entrar, só que ela teve mais um imprevisto, não conseguiu, e outros 2 estão trabalhando, e acaba com essa questão do emprego, enfim, e só nós 2 tínhamos a disponibilidade hoje. Então já te agradecer, pedir perdão por essa diminuição do nosso pessoal aqui, mas agradecer muito, foi muito boa a sua contribuição, e não sei se você quer encerrar com alguma fala, mas de nossa parte seria isso. Muito, muito obrigado. Não, eu queria agradecer, Vicenzo, Felipe, queria agradecer pela oportunidade, o convite para essa fala. Pedir desculpas que, na verdade, esse horário também, quem sabe, não favoreceu vocês, né, e ao grupo, mas, assim, deixar um abraço ao grupo todo, né, parabenizar vocês pela iniciativa, a professora, né, pela iniciativa do trabalho, e dizer que estou à disposição para a gente conversar, quando vocês quiserem conversar mais, né, sobre esses assuntos, sobre história, sobre as pesquisas, e desejar muito sucesso. Espero que esse trabalho tenha aí, né, uma produtividade, né, que acredito que certamente terá, a nível de universidade, e quando estiver pronto eu quero ver esse material todo aí, então fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigadão, professor.